quando eu deito, se tem uma palavra que fica aqui assim, como me posicionar, Marisa? Como se posicionar, Marisa? Como que eu me posiciono, Marisa? Como que eu vou me posicionar? E eu já vou adiantar, não existe receitinha. Vocês parem de ficar querendo atalho, porque atalho dá mais trabalho, gente. Quem quer trabalhar direito, que é o caminho correto das coisas. Para com esses atalhos. Quem aí que já pegou atalho e se deu mal nessa vida? Eu não tô falando com meninas, não. Tô falando com mulher. Mulher que é mulher, leva a coisa a sério. Mulher que é mulher, arregaça as mangas. Então aqui eu vou falar com vocês. E não me vem com receitinha, não, hein? Não me vem querendo receita, não. Eu quero que com a aula de hoje você saiba se posicionar com tudo que acontecer no seu casamento. Por quê, mulher? Deixa eu te dar uma notícia que para muitas não vai ser muito animadora, não. Mas eu acho que a gente tem que jogar a real. E a real é, todo casamento, em todos os momentos, está propenso à crise. Está sujeito a problemas. E saber se posicionar com relação a familiares dele. Quem são os familiares dele? Gente, tem mãe, tem vó, tem irmã, tem irmão, tem primo, tem tanto de gente. Quer dizer, talvez você vá ter que aprender a se posicionar em relação à mãe, em relação à irmã, em relação ao irmão, em relação ao primo, em relação à prima. Imagina se eu fosse te dar uma receitinha para cada um. Aí tá, tem que saber se posicionar em relação a colegas de trabalho, tem que saber se posicionar em relação a excesso de trabalho, se ele está trabalhando demais, tem que saber se posicionar se ele está trabalhando de menos, tem que saber se posicionar se ele bebe, tem que saber se posicionar se ele vê pornografia, tem que saber se posicionar se ele fala mal de seus familiares. Então, vamos cair na real. Vocês vão me prometer, então, que depois do que eu ensinar para vocês vão se comprometer a praticar? Ou vocês vão continuar sabendo o que é o bom posicionamento e vão ficar assim, sem usar? Vocês prometem que vocês vão usar os conhecimentos que eu vou compartilhar na aula de hoje? Vamos fazer um combinado? A maioria de vocês, assim como eu lá atrás, no meu primeiro casamento, que eu não consegui fazer dar certo, no início do meu casamento também aqui, porque eu ainda estava, com medo de também não dar certo. Até que a gente fala assim, peraí, com esse medo de não dar certo, com esse medo de me posicionar, a coisa vai dar errado. Então, mulheres, eu tô aqui hoje para falar para vocês que não é só sobre aprender como é o bom posicionamento. Vocês precisam estar curadas. Uma mulher que tá machucada demais, lá da sua base, não é só as feridas do casamento. Uma menina que não pôde se expressar, ela tem dificuldade de se posicionar. Quando ela se torna uma mulher e ela tem no seu casamento um marido que demanda dela falar, ela precisa se expressar, ela precisa se posicionar, ela precisa se colocar dentro do casamento. Um rapaz que foi educado de uma determinada forma, ele também vai ter dificuldade de se posicionar dentro do casamento. Então, às vezes ele vai deixando, então se ele é muito desconfiado, ele tem dificuldade de confiar na esposa, de se colocar, ele vai ter outros comportamentos. Então, a grande dificuldade do posicionamento assertivo dentro dos casamentos tem a ver muito mais com as feridas que a gente traz do que com a falta de conhecimento. Então, eu já vou te falar, sim, eu vou te ensinar hoje o que é posicionamento e é bem provável que você entenda a necessidade que você tem de se curar. Porque enquanto eu estava machucada, não adiantava eu ver as mulheres poderosas se posicionando e na hora de eu me posicionar eu não conseguia porque eu estava ferida, eu estava machucada. E muitas de nós, em alguma área da nossa vida, ficou faltando, foi escasso, porque nossos pais não são perfeitos. Então sempre, se a gente procurar bem em nós, a gente vai achar marcas, lacunas, traumas, medos, feridas. E tudo isso nos dificulta posicionar, porque a gente não olhou e não cuidou disso antes. Primeira coisa, posicionamento. O que é posicionamento? Quando eu falo posicionamento, eu estou tomando para mim que é um conjunto de comportamentos, um conjunto, não é um comportamento.
Posicionamento é um conjunto de ações, de comportamentos seus, que levam a um resultado diferente daquele que você está tendo. Então, quando eu falo posicionar, não é continuar fazendo o que você está fazendo. Marisa, eu me posicionei. O que você fez? Eu falei pra ele que... eu gritei e dei meu sketch lá que eu dou sempre. Isso não é posicionar. Na verdade, mas você vai entender que não é o meu conceito de posicionamento. Segundo ponto, não existe posicionamento correto ou errado. Uai, não, Marisa? Não. Existe o posicionamento bom e o posicionamento ruim. Então, se você teve só posicionamento que deu ruim até aqui, você não se posicionou errado, você só se posicionou de uma maneira ruim. Por que não tem certo e errado? Porque aí é julgamento. E que direito tenho eu de te julgar? Agora você vai entender e vai saber diagnosticar. O posicionamento ruim é aquele que puxa o seu casamento pro negativo. Imagina que existe um termômetro e quando você se posiciona de maneira errada, equivocada, que aqui eu chamo de mau posicionamento, esfria o termômetro da relação. Esfria o comprometimento, esfria a paciência, esfria o amor, esfria a intimidade, tá? E quando você faz aquele posicionamento, o termômetro da relação sobe. Então você injeta força na sua relação. Você injeta energia. Então existem posicionamentos que tiram energia do casamento, que é o posicionamento ruim, e existem posicionamentos que injetam força na relação. São os posicionamentos saudáveis, bons. Show! Você já sabe até aqui o que é posicionamento, 2 tipos de posicionamento e como diagnosticar imediatamente se você errou, se você chutou na trave, se você não marcou gol, se você fez caca na hora de se posicionar. Então é automático, gente. E vocês acham que a gente vai acertar 100% do tempo? Não. Imediatamente, quando eu falo algo ou me posiciono de uma forma que não foi a mais saudável ali, faltou sabedoria na hora, é imediato. Pela ação, pela reação, pela energia que eu causo dentro do meu casamento, eu sei imediatamente que não foi o melhor. Por que isso é importante? Porque daí você vai entendendo o que dentro do seu casamento, né? Tô restaurando o casamento, o marido tá fora. Eu mando mensagem, olha isso. Marisa, mandar mensagem pro marido que saiu de casa é um bom posicionamento ou ruim? Não sei. Você que tem que saber, para você entender. Mas vamos supor que você já mandou. Mandou, não mandou? Não tá no curso, não aprendeu sobre equilíbrio, mandou, posicionou. Foi melhor ou foi pior? Você sente que o que você fez o termômetro supitar ou o termômetro do aquecimento do relacionamento foi lá pro negativo? Aí, por aí, você já sabe identificar o seu posicionamento. Olha que poder. Agora eu vou falar para você os 2 pontos, 2 elementos fundamentais para você se posicionar. É fundamental que você, para se posicionar de uma maneira que injeta força na sua relação, para que você seja ouvida, para que você seja valorizada naquilo que você está se posicionando, naquilo que você... E posicionamento, gente, não é só falar, tá? Eu ensino posicionamento aqui, vocês nem percebem que eu ensino. Sabe quando eu falo assim pra vocês? Aí você vai falar isso e vai sair. Vai sair, você vai falar isso olhando no olho e vai sair de perto. Você não vai dar chance do seu marido argumentar. Nesse ponto, não. Quando eu falo isso pra vocês, isso é posicionamento. O sair é posicionamento. Porque tem mulher que fala e fica lá esperando o marido. Não vai falar nada, não? Olha isso. Falou isso, acabou. Acabou de trazer o posicionamento para o negativo. É toda hora que a gente vai falar e sair? Não, dependendo do que eu vou falar, eu preciso falar e eu preciso de uma resposta, eu tenho que realmente esperar. Mas existem momentos em que o posicionamento vai exigir essa saída. Então, com o tempo, vocês vão pegando isso daí. Isso aí é prática. O que vocês precisam saber? Que todo posicionamento, seja falar, seja uma mensagem que eu vou mandar,
seja o sair de perto, firmeza e amor. Não tem como dentro de um casamento você querer se posicionar de uma forma bacana, de uma forma que vai ser efetiva, se você tiver sem firmeza, força. Então o que acontece? Firmeza e amor. Esses são os dois elementos para o bom posicionamento. Se tirar firmeza, você vai ser boba. Você vai amar e vai amar o outro sem se amar. Você vai levar mais em consideração o bem-estar do outro. É quando você, por exemplo, tem o seu marido que bebe e ele volta para casa e aí ele é outra pessoa porque ele não tá sóbrio. E aí você fica ou com pena, ou com raiva, ou com não sei o que dele, mas você não olha para você. Você não vê sua exaustão, aí você vai deixando, aí você vai deixando, aí você vai deixando, aí você chega aqui realmente exausta. Não sei se dá certo ainda, não sei, nós estamos aqui para ver se tem 1% de chance aí. E se tiver, tem que se posicionar.